Olá, meus amigos, aqui é Daniel Castro falando e vamos em mais um vídeo do nosso projeto A Bíblia em 3D. Pessoal, e é o seguinte, o nome desse vídeo, o título desse vídeo é O Pecado de Adão e o Plano de Salvação de Deus. Fica até o final do vídeo que você vai descobrir coisas impressionantes. Pessoal, é o seguinte, no vídeo anterior a gente falou dos 7 princípios que Deus criou. Porque quando Deus criou todas as coisas, Ele criou também 7 princípios, né? E a gente vai descobrir nesse vídeo que Adão, num só ato, ele quebrou todos esses princípios, tá? Então aí eu te convido, se você tiver com a Bíblia aí na mão, né, a gente vai ler Gênesis, né? Deixa eu pegar aqui minha Bíblia. A gente vai ler Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 11. Se você tiver sua Bíblia aí, acompanhe comigo. Vamos lá. Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher, sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim. E a mulher disse à serpente, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu, e deu também a seu marido com ela, e ele o comeu. E os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus, e coseram folhas de figos, e fizeram para si aventais. E eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim, no frescor do dia. E Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor. Eles se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse, onde tu estás? E ele disse, eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. E ele disse, quem te contou que estavas nu? Tens tu comido da árvore da qual eu te ordenei que não comesses? Deixa a Bíblia aqui. Pessoal, é o seguinte, vamos lá. Olha, então, o pecado de Adão fez com que ele quebrasse todos os princípios de Deus, né? No vídeo anterior, a gente viu que quando Deus criou o ser humano, ele criou 7 princípios. A gente vai deixar o vídeo aqui nos cards. Aí, pessoal, a gente vai entrar em detalhes em cada um desses princípios, novamente, e exemplificando como que Adão fez para quebrar todos esses princípios. Vem com a gente. Pessoal, é o seguinte, o primeiro princípio que Adão quebrou foi o princípio da mordomia, que é o princípio de que a gente não é dono de nada. Jesus Cristo, ele é dono de todas as coisas e nós somos os mordomos fiéis, né? Então, quando Deus criou o ser humano, né, ele colocou Adão e Eva no jardim do Éden e colocou eles sem limitação nenhuma, né? Eles poderiam fazer todas as coisas, exceto tocar ou comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a árvore que estava no meio do jardim. Não era para tocar nela. O que aconteceu? Eles comeram do fruto proibido, né? Ou seja, eles quebraram esse princípio da mordomia, né? Você pode fazer tudo, menos tocar nessa árvore. E eles foram lá e desobedeceram. Então, o primeiro princípio foi quebrado, o princípio da mordomia. O próximo princípio é o do autogoverno. O autogoverno é chamar para si a responsabilidade. Então, o que aconteceu? Quando Adão e Eva pecaram, né, Deus se apresentou para eles, né, e perguntou o que aconteceu, né, o que vocês fizeram. Ele perguntou para Adão, o que Adão respondeu? Olha, Senhor, foi culpa da mulher que tu me destes. Ou seja, ele não chamou para si a responsabilidade, ele jogou a responsabilidade para Eva. E o que a Eva fez? A mesma coisa, ela jogou a responsabilidade para a serpente. Olha, a serpente, ela me enganou. Ninguém chamou para si a responsabilidade. Outro princípio quebrado, o princípio do autogoverno. O próximo princípio é o princípio da identidade. Então, quando eles estavam ali no jardim do Éden, eles tinham a presença de Deus ali inundando o jardim. Ou seja, eles tinham identidade com Deus, né? Não precisava falar para eles que eles estavam nus. Por quê? Porque eles tinham o coração e a mente limpos. Então, quando eles pecaram, né, o pecado entrou dentro do coração e da mente deles, e eles começaram a olhar para si e viram que eles estavam nus.
Então, o que eles fizeram? Os olhos deles foram abertos, eles viram que eles estavam nus e eles se esconderam. Por quê? Porque a nudez na Bíblia, ela é sinal de pecado. Então, o que acontece? Eles quebraram esse princípio da identidade. O próximo princípio é o princípio da primeira menção, é ouvir a voz de Deus. E lá no jardim era o seguinte, todos os dias, antes da viração do dia, Deus ia conversar com Adão, conversar com Eva. Só que dessa vez foi diferente. Quando eles ouviram a voz de Deus, o que aconteceu? Eles ficaram com medo e se esconderam. Eles temeram. Então antes, a voz de Deus era um refúgio, era um alento, era um refrigério. Agora não. Agora eles tinham a voz de Deus como algo, como um temor, né? Passaram a temer a voz de Deus. Por quê? Porque o pecado já estava habitando dentro deles. Quebraram o princípio da primeira menção. O próximo, o princípio da unidade, né? Quando Deus criou o homem, ele criou o homem imagem e semelhança de Deus, ele fez. Né? Então o homem tinha uma unidade com Deus. Né? Então quando Adão e Eva pecaram, o que acontece? O pecado se instalou no ser humano, né? E ele criou uma divisão, uma barreira na mente e no coração humano, que é o que eu chamo de miopia espiritual. A gente começa a olhar Deus de outra forma. Não é que Deus mudou, é que a gente começa a olhar Ele de outra forma. Por quê? Porque o pecado que habita em nós faz com que a gente tenha essa miopia espiritual. A gente começa a enxergar não da forma que realmente Deus é, mas da forma que a gente acha que Deus é. E eu te falo uma coisa, de Gênesis a Apocalipse, Deus é amor. Tudo aquilo que for fora disso é algo que está na nossa mente, na nossa mente pecaminosa, no pecado que habita em nós, mas não em Deus. Você vai entender como que o amor de Deus é grande por nós. Então, o outro princípio quebrado é o princípio da unidade. O próximo é o princípio do desfrute. Né? Então, quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, né, ele deu para o homem fazer ali a responsabilidade para fazer tudo. Tanto é que todos os animais e seres viventes, Adão que deu o nome para eles. Então, Deus deu essa responsabilidade para desfrutar, tudo ali era de vocês. Só que, com o pecado, né, Deus foi e deu a sentença para Adão, para Eva e para a própria serpente. Né? Então, para Adão, né, o que Deus deu? Falou, olha, com o suor do seu trabalho ganharás o pão. Ou seja, não vai ser algo mais prazeroso, algo com desfrute, vai ser algo mais sofrido, vai ser com sofrimento, com labor, certo? Vai ser trabalhoso. Para a mulher, né, vai ter dores de parto. Então, ou seja, vai ter dor na hora que dá a luz. Então vai ter o quê? Um sofrimento. Para a própria serpente, né, Deus colocou ali uma punição para a serpente, né, que ela iria se rastejar sobre o seu ventre e comer pó durante todos os dias da vida. Ou seja, essa questão do desfrute, o ser humano acabou perdendo por causa dessa desobediência que Adão fez, né, comendo do fruto proibido. Então, o princípio de desfrute também foi quebrado. E o principal princípio, pessoal, que é o princípio do amor, também foi quebrado. Né? Porque o que aconteceu? Quando Adão ouviu a voz de Deus, né, ele se escondeu. Por quê? Porque ele teve medo. E é uma passagem bíblica que fala assim, olha, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ou seja, se eles estivessem no verdadeiro amor, eles não teriam medo. Então eles começaram a temer. Por quê? Porque o pecado já estava habitando dentro deles. E isso faz com que o verdadeiro amor, ele não seja refletido. Né? Então eles acabaram não compreendendo do amor de Deus. Pelo contrário, eles começaram a temer a Deus. Por quê? Porque eles já tinham quebrado o outro princípio, o princípio do amor. Então, pessoal, o que a gente identificou aqui? Que por um ato só, Adão quebrou todos esses princípios de Deus. Só que eu venho te entregar uma boa notícia. Graças a Deus, que Deus tinha um plano de redenção para a raça humana. Né? Então, o que aconteceu? Mesmo Adão, né, pecando, tendo esse ato de desobediência e o pecado entrando na raça humana, Deus já tinha traçado um plano de redenção para a raça humana. E esse plano é um plano de amor. E eu quero, se você tem a Bíblia, eu quero te convidar a você abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 5, do versículo 19 a 21, e vamos descobrir qual que era o plano que Deus tinha para a raça humana. Vou pegar aqui minha Bíblia. Se você tiver a Bíblia aí também pode abrir, por gentileza. Então a gente vai ler Romanos, capítulo 5,
versículo 19 ao 21. Vamos lá. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, ou seja, o pecado de Adão, assim também pela obediência de um, a obediência de Cristo, muitos serão feitos justos. Além disso, veio a lei para que a transgressão abundasse. Mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por meio do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, pessoal, olha só o plano de Deus. Aonde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ou seja, por intermédio de uma só desobediência, que foi o pecado de Adão, entrou o pecado e a morte no mundo. Pela obediência de um só homem, a obediência de Cristo, a obediência de morte, até a morte de Cristo, a obediência dele fez com que a graça de Deus, a redenção de Deus, alcançasse milhares, milhões de pessoas. Ou seja, pessoal, aonde tinha o pecado, abundou o amor, a graça de Deus. É ou não é amor infinito? É ou não é amor para a vida inteira? Isso é o amor de Deus por nós. Isso é o amor de Deus por nós. É isso que eu quero que você compreenda, né? Quando a gente começa a enxergar Deus como um Deus vingativo, um Deus histórico, um Deus pré-histórico, a gente está tendo miopia espiritual. A gente precisa enxergar Deus na essência daquilo que Ele é. E Ele é amor. E pessoal, olha para você ver como que foi o sacrifício de Cristo. Eu queria deixar essa observação só para você entender como que o sacrifício de Cristo nos aproximou e nos redimiu de todo o pecado. Olha só, o que significa sacrifício em latim? Significa tornar sagrado, tornar santo. Então, como o pecado se instalou por intermédio da desobediência de Adão, né, o sacrifício de Cristo limpou o ser humano, a raça humana, de todo o pecado que o ser humano tinha, né? Então a gente passa a ser limpo, a gente passa a ser justo, a gente passa a ser salvo, né? A palavra de Deus fala, pela graça sois salvos, né? Por intermédio de Cristo sois salvos, né? A gente tem acesso ao céu, à presença de Deus, à plenitude do amor de Deus por causa do sacrifício de Cristo. É por intermédio de Cristo que a gente consegue todas essas coisas. E o que acontece? Acontece o seguinte, imagine você chegando até a cruz de Cristo, né, entregando aquilo que você tem, né? O que a gente tem? A gente tem dores, a gente tem sofrimentos, a gente tem medo, a gente entrega tudo isso aos pés de Cristo e recebe de Cristo tudo aquilo que Ele tem, amor, paz, verdade, justiça. Ou seja, quando a gente entrega tudo para Cristo, Cristo morre na cruz pelos nossos pecados, pelas nossas dores, pelas nossas transgressões, né? E enterra isso. E vence tudo isso, né? Quando Ele ressuscita, Ele vence o pecado, Ele vence a morte, Ele vence tudo. Por isso, nós somos novas criaturas em Cristo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, né? E o que acontece? O principal que a gente tem é o medo da morte, é o medo do amanhã, é o medo do dia a dia. E eu te falo uma coisa, pessoal, o medo ele só existe na mente humana. O medo não existe mais em lugar nenhum. Por isso que a Bíblia ela é enfática em falar que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Então, quando a gente está em Cristo, quando a gente está no verdadeiro amor, esse verdadeiro amor lança fora todo medo, todo temor. Então, pessoal, é isso que a gente deseja para vocês, que vocês estejam dentro do verdadeiro amor. E por esse vídeo era isso. Se você gostou, deixe o seu like no vídeo, se inscreve no canal, pessoal, e um grande abraço. Até mais!